Olá, para complementar nosso assunto de compressão de listas invertidas, vamos falar de uma técnica de compressão que está sendo bastante usada, que é essa técnica do empacotamento. São os métodos chamados de P4. E vou falar mais especificamente de um método chamado P4Delta, ou Fast P4 Delta, que foi publicado no ICDE 2013. ICDE, International Conference on Data Engineering. Pessoal de BD, pessoal da área de banco de dados, RI, publica bastante nessa conferência forte. O que é o FastP4 Delta? Né? Ele tem um pacote de dados comprimido que comprime uma determinada quantidade de números inteiros. Né? E, tipicamente, a gente monta pacotes com 128 números ou 256. Isso são os valores típicos que aparecem nos papers de compressão do tipo P4 e também são os valores adotados quase que por padrão na compressão de listas invertidas. Então, se você pegar lá um Elasticsearch, ele vai comprimir a lista invertida dele provavelmente em pacotes de tamanho 128 ou 256. E a mesma coisa para o Lemu, para o Vespa, provavelmente. Estou aqui falando provavelmente, nem fui olhar. Então, são pacotes. Nesse esquema de compressão, a gente vai pegar as 128 páginas de documento e frequência, por exemplo, e vamos dividir em 128 números de documentos e 128 frequências. E vamos comprimir com o método FastP4 os dois pacotes. Vai ter dois pacotes de documentos e de frequência, vão estar separados. Então eu posso descomprimir e obter informação sobre que documentos estão no pacote antes de descobrir quais são as frequências respectivas de cada um deles, porque eu posso descomprimir só os documentos ou só as frequências se quiser, porque vão estar em pacotes separados. Esse pacotão de 128 documentos, 128 frequências, nós chamamos de um bloco comprimido na nossa lista invertida. Então nós vamos ver muito o conceito de blocos comprimidos, blocos que eu vou descomprimir durante o processamento de lista invertida. Nós vamos estar falando desses blocos aqui, ó, 128 frequências, 128 documentos ou 256, 256, quanto queira. Em alguns esquemas recentes de processamento de consulta, houve estudos propondo que esses blocos comprimidos têm um tamanho variável, alguns com 128, alguns com 64, alguns com 256, tentando aí otimizar o acesso aos dados e acelerar o processamento de consultas. Falamos disso depois. Vamos ver então a ideia do método P4 Delta. Nós vamos ver que não é uma ideia muito complexa e parte do truque desses métodos é que os programadores costumam usar recursos de paralelismo mais recentes como das GPUs, né, que tem nas máquinas hoje, para fazer descompressão em paralelo de vários números de um bloco e aí ter bibliotecas muito rápidas. Tem uma biblioteca que foi implementada por um pesquisador chamado Simon Gogg, que está hoje, pela última informação que eu vi, no eBay, mas que trabalhava antes numa universidade na Austrália, e ele implementou alguns pacotes de compressão, na verdade implementou vários pacotes ligados à EDRI, pacotes de software, e ele implementou os métodos de compressão com códigos em C++, usando os recursos de processamento paralelo que tem a partir do C++ 2011. Então você consegue, com as bibliotecas de compressão e descompressão dele, ter recursos de compressão paralelo, e ele tem implementações bem rápidas de Fast P4 Delta. Vamos lá. Esse aqui é o jeitão do método. Agora eu estou citando aqui um outro paper, que é esse SPE, Software Practice and Experience. É uma revista
onde os autores normalmente publicam seus métodos, seus trabalhos, dando muito detalhe de implementação, discutindo implementação. Então vale a pena dar uma olhada lá. O FastP4Delta é discutido em detalhes, e com detalhes inclusive de implementação. Isso aqui é o jeitão do bloco do FastP4Delta. E o bloco tem esses 6 campos principais aqui, que eu vou descrevendo aqui para vocês no slide. Então tem o B, né? É o tamanho em bits dos números codificados. Tá? Esse tamanho aqui, do B, é o tamanho em bits dos números codificados, mas é o seguinte, o método começa com um corte, ele pega assim, os 90% menores números do pacote. Então eu tenho 128 números para comprimir, eu vou ver quais são os menores e pego o maior dos 90% menores. Digamos, por exemplo, que esse maior dos 90% seja o número 30. Se for o número 30, aí eu vou ver quantos bits eu preciso para codificar em binário o número 30, usando codificação binária de tamanho fixo, a padrão. 5 bits. Né? Com 5 bits eu consigo representar números de 0 até 31. Então, o Bzinho vai ficar com 5. Então, ó, se quando eu olhar os 90% menores do bloco e o maior deles for o número 30, isso quer dizer o quê? Que 90% dos números, pelo menos, estão iguais ou menores que 30. Pode ter mais que isso se tiver vários empatados com 30. E aí eu vou dizer que eu tenho o B igual a 5. Quer dizer, eu vou precisar de 5 bits para os números que eu chamaria dos números comuns. E, além dos números comuns, eu tenho os números de exceção. O que são os números de exceção? São aqueles números que são maiores do que esse referencial. Eu preciso de mais bits do que essa quantidade que eu falei aí, que é de 5 bits. Então, qualquer número que eu preciso de mais de 5 bits para codificar, ou seja, qualquer número maior, no caso aí, do que 31, que seria o maior número de 5 bits, eu vou considerar exceção no meu bloco. E aí, o MaxB me diz qual o tamanho das exceções. O tamanho das exceções é dado pelo maior número que tiver entre as exceções, o maior valor do bloco. Então eu tenho lá 128 números. O maior é 1 milhão. 1 milhão eu preciso de 20 bits para guardar. Então, o meu max B seria 20. O meu B seria 5 se nos 90% maiores o maior é 30. E se o maior de todos for 1 milhão, aqui seria 20. Então eu teria 5 e 20. E o que é o C? O número de exceções. Então eu vou contar quantas exceções passaram de representações de 5 bits. Então digamos que tenha 20 números passando de 5 bits. Então eu ponho aqui que o número de exceções é 20. Então quantos números passaram dos 5 bits? Então veja bem, tipicamente se eu pego 90%, se forem 128 números, 90% vai me dar que daria cerca de 108. Então você tem aí 108, perto de 108 números, ou seja, que precisam de B bits ou menos, né, para representar. E esses 108 números eu iria representar todos com B bits. Aí tem uns que sobraram, vai sobrar lá uns 20 números. Aí esses 20 números, eu coloco aqui que tem 20 números, que é o C, são 20 exceções. Então, se eu tiver C números, 20 números, eu ponho C igual a 20. E esses bytes são o que aqui? Esses bytes, esses C bytes aqui, tem 1 byte para cada C que tem aqui. Ó. Se eu tiver 20 exceções, vai ter 20 bytes seguidos aqui, nesse campo 4. Cada um dos bytes me diz em que posição cada uma das exceções tem que aparecer dentro do meu bloco. Por quê? Ó? Eu tenho todos os números pequenininhos aqui codificados, digamos que tenha 108 aqui. E para cada número grandão, eu tenho que saber como encaixar ele aqui nesse lado. Quem vai dizer onde cada número grandão tem que ser encaixado é esse vetor aqui de C bytes, que cada byte dele me dá uma posição. Por isso que, tipicamente, né, nossos tamanhos de blocos são menores do que 256, para que eu possa guardar em 1 byte cada posição. Se tiver 256 números, eu consigo numerar as posições onde vão aparecer as exceções
de 0 a 255 com 1 byte. Então, vamos lá. Meu pacote. Aqui eu sei quantos bits eu vou usar para representar os números que eu chamo de os números comuns, os pequenininhos. Esses números pequenininhos têm pelo menos 90% dos números do bloco, tá? dos 128 números que eu estou codificando. Aí vão sobrar uns números que eu chamo de exceções, são números grandões. Os números grandões eu vou codificar aqui no final. Cada um deles vai gastar quantos bits? Vai gastar max B bits. Então, os números pequenininhos, B bits, os números grandões, max B bits. Max B é dado pelo espaço que eu preciso para guardar o maior dos números aqui. Se o maior dos números for 1 bilhão, eu preciso de 30 bits. Se o maior dos números for 1 milhão, 20 bits. Se for 1000, 10 bits. Eu faço logo na base 2 do maior número do bloco e coloco o teto. O C me diz o quê? Quantos números grandões tem? E depois, logo seguido do C, eu tenho uma sequência aqui que diz para cada número grandão, onde ele tem que ser encaixado dentro do meu bloco. Por exemplo, se o primeiro número grandão era o quinto número originalmente, o primeiro valor de C aqui é 5. Se o segundo número grandão era o 28º, aí o segundo número aqui do campo 4, né, dos bytes, seria o 24. Se o terceiro for o 101º número, aí eu coloco aqui 101, e isso vai me permitir que cada número que eu decodifique aqui dos grandões eu possa encaixar direitinho aqui no resto. Ok? Então essa é a ideia do empacotamento do FastP4Delta. A maior parte do paper é dedicada a mostrar o quanto que isso comprime em relação, por exemplo, a um Elias e também a velocidade que se pode obter comprimindo e descomprimindo blocos de números. Então, boa parte dos trabalhos que apresentam esses novos métodos de compressão, que nem o FastP4Delta, esses métodos baseados em empacotamento, boa parte do trabalho é dedicada a detalhes de implementação mesmo. Como é que você consegue implementar esses métodos para que eles sejam muito rápidos na compressão e descompressão e também para estudar o quanto que comprime o método com cada configuração possível. Né? Por exemplo, como é que chega nesses 90%? Foi discussão no paper, experimento, né, para ver como que a gente determina um bom valor aí de corte para representar os números que eu considero comuns e os números que eu considero exceções. Ele tem aí umas vantagens citadas no paper. Né? Primeiro, muita velocidade, né, para comprimir e descomprimir. Os autores mostram ser mais rápido do que o Elias Gama e o Elias Delta. Eu diria que há controvérsia, porque isso depende da maneira como você implementa Elias Gama e Elias Delta. Então, assim, tem um jeito de implementar compressão e descompressão de Elias com base em tabelas pré-computadas que ele é várias vezes mais rápido do que uma implementação mais ingênua que tenta fazer as codificações dos números um a um sem o uso das tabelas. Né? E então, eu diria que uma boa implementação de Elias Gama e Elias Delta pode chegar em velocidades próximas sim desses métodos FATP4, mas é uma coisa que eu nunca parei para estudar a fundo não. Eu tenho implementações dessas técnicas baseadas em tabelas e você consegue fazer coisas bem interessantes como descomprimir vários números de uma vez com as tabelas e dá para acelerar bastante o processamento. Nunca parei para discutir isso, nem vi ninguém discutindo a fundo uma comparação entre os métodos pensando em estratégia de otimização dos métodos de Elias. Mas nos papers do FastP4 e dos outros autores que andam estudando métodos baseados em P4 falam muito da vantagem de velocidade sobre os métodos de Elias, a vantagem de poder descomprimir todos os números de um bloco em paralelo. Então, como você sabe quantos bits tem cada número e você sabe onde começa o vetor de números pequenos ou de números grandes, você consegue usar técnicas de paralelismo para descomprimir todos os números pequenos de uma vez com um processador
de GPU, por exemplo, e descomprimir todos os números grandes de uma vez. Isso dá um speed up, né? Um aumento de velocidade aí no seu processo de descompressão. Isso é muito bom. Na hora de comprimir dá mais trabalho, mas na hora de comprimir, que é mais importante, né? Ser muito rápido para descomprimir, você consegue muita velocidade. E os autores mostram que você chega perto, com isso aí, você chega perto da velocidade de acesso a uma lista invertida sem compressão. Muito, muito rápido. Por outro lado, desvantagem dessa técnica PEFOR, você tem menos compressão que métodos como o código de Elias. Então, uma possível aposta aí para um estudo bem aprofundado é pensar em técnicas de paralelismo de descompressão no Elias. É possível, sim, fazer isso com esse esquema de tabelas que eu falei, mas eu nunca vi ninguém estudando. Mais recentemente, já há muitos anos aqui, mas para citar um trabalho mais recente nessa linha de métodos de empacotamento, PEFOR, tem o método Milk, que também é um método PEFOR. Né? É uma variante do PEFOR que foi publicada no VLDB. VLDB, uma das principais conferências mundiais da área de banco de dados, diria ali, provavelmente a principal, a mais forte. A ideia, nesse paper aí, o autor discute todos os métodos baseados em PEFOR, faz um histórico deles, discute detalhes de implementação, propõe uma variante que eles dizem ser mais rápida do que as anteriores e mostram pequenos truques que eles fizeram para deixar essa variante mais rápida do que os concorrentes. Então, assim, é um paper um artigo muito de truques de implementação que geraram uma variante do PEFOR mais rápida, que eles chamaram de Milk. Então, vale a pena para quem tiver interesse em se aprofundar mais, dar uma olhada nisso. O Milk, por exemplo, não é usado ainda nesses pacotes aí que nem o Vespa e o Elastic, porque essas coisas demoram para ser incorporadas. E também tem que ver se realmente há um ganho significativo, né? Que vale a pena você adaptar em pacote de software de processamento de consulta e máquinas de busca, adaptar esse novo método aí, o Milk. Bom, isso é o que eu tinha para falar dos métodos baseados em PEFOR. E agora nós vamos poder, a partir do próximo vídeo, finalmente voltar a discutir processamento termo a termo e processamento documento a documento.